Chegamos ao último tópico da nossa lição, esta que é uma lição que na teoria é até simples de entender, né? A lição que vem apresentando aqui é algo assim bem, usando uma expressão popular, mamão com açúcar, mas a prática requer um trabalho muito intenso na nossa vida. Nessa última pergunta temos o seguinte: até o fim. Que apelo Paulo faz à igreja até o fim dos tempos? Olha, é um apelo maravilhoso que vem aqui falando sobre a permanência, né, no amor. Permaneça o amor fraternal. Então, este é o apelo que o apóstolo Paulo fez à igreja na época, e Deus faz esse apelo a cada um de nós, através do Espírito Santo, que estes princípios tão importantes que vêm de Deus permaneçam em nossa vida, né? Permaneça o amor fraternal. Então, tudo que nós aprendemos aqui nessa lição, da gentileza, da bondade, de não ser fingido o amor, todos esses princípios devem ser constantes. É algo que não é estático, é dinâmico, né? Uhum. Então, assim, permaneça o amor fraternal. É como se fosse um resumo. Faz todo o discurso e fala assim, irmãos, então permaneça, né, o amor fraternal. Outro dia eu estava lendo um livro, Cartas à Igreja, de um autor cristão chamado Francis Chan. Eu achei muito interessante porque ele diz assim, uma preocupação de muitos, que fala assim, tem muita gente saindo da igreja, tem muitos jovens saindo da igreja. E qual que é a preocupação? Alguns falam assim, é porque não queriam nada com Jesus, não queriam nada com Cristo. São diversas as respostas, né? Sim. Mas aí ele faz uma colocação que me chamou muita atenção. Ele faz uma colocação assim, talvez essas pessoas que estão saindo é porque não conseguiram comparar o que a Bíblia ensina com o que a maioria vive. Essa contradição confunde a mente de muitos dos leigos. Então, essa constância aqui no amor fraternal deve permanecer. Eu não esqueço nunca o dia que eu falei com a igreja, eu estava passando a lição, e eu falei bem assim, olha, aqui estão as pessoas que mais entendem de amor no mundo. Aí os irmãos ficaram assustados, porque nós pregamos a lei, nós exaltamos a lei de Deus, e o resumo da lei, sabemos que é o amor. Então, se essa igreja é uma igreja que ama, então todos serão impressionados como essa igreja vive um amor fraternal entre os irmãos. Então, quando alguém chega em nossa comunidade, chega em nossa igreja, ela deve perceber ali um ambiente realmente de amor, que os irmãos são unidos, são fraternos, são compreensivos, misericordiosos, se protegem uns aos outros no sentido de cuidar, de sarar as feridas, e etc. Então, este é um ambiente onde Deus habita, não somente ali naquele lugar, mas principalmente no coração. Aí o apóstolo instruindo os seus irmãos na época, permaneça, irmãos, o amor fraternal em vossas vidas. E eu acredito que o apelo do Espírito Santo para cada um de nós hoje é este apelo que é tão importante, né? Permaneça o amor fraternal. É o amor que cura, que liberta e que mostra que o Evangelho faz sentido na vida do homem. Porque se o homem não tem nada de bom, então o bom vem de Deus, né? Exatamente. É Deus na nossa vida. Muito bem. Mais algo a acrescentar nessa pergunta? Eu concluo aqui com essa necessidade de Deus. Como precisamos de Deus, e Luzilei, nós percebemos que só a graça de Cristo mesmo. Somente a graça de Cristo em nossa vida, né? Então, que a graça de Deus venha libertar a minha vida também, dos nossos queridos irmãos que estão acompanhando esta lição. Possamos orar, falar com o Espírito Santo. Talvez não temos esse costume, né? Muitos não têm esse costume de falar com o Espírito Santo. Sim. Ele é Deus, então podemos falar com Ele, que é Ele quem vem trazer esses princípios. São os frutos do Espírito, né? Sim. Então, Senhor, Deus, Espírito Santo, cuida da minha vida e muda o meu coração para que esse amor fraternal seja revelado e Deus ele seja glorificado. Bem, eu quero desafiar você a escrever aí no canal, na mídia onde você está acompanhando o estudo dessa lição, quais foram os tópicos, quais foram as lições que mais te desafiaram ao longo desse estudo. O que mais te marcou? Compartilhe aquilo que você tem aprendido através do estudo das lições da escola sabatina.